Se você derivar, vai dar zero. Por quê? Porque 10 é constante, 10 não muda. Não é 10x, não é 10x ao quadrado, não é 10 raiz de x, né? É só 10. 10 é uma constante, constante não tem taxa de variação. Beleza? Ó, tudo isso está na página 114. Eu te mandei essa apostila, né? Mas não sei se está aí. Deixa eu ver aqui na mídia docs. Sim, mandei. Tá aqui. Vou reenviar aqui para você. Por algum motivo, bugs para reenviar, mas tu deve ter isso em algum lugar. Não, eu achei aqui. Beleza, 114 a página. Perfeito. Regra de potência, então. Tá. Agora, o negócio é o seguinte, vamos para a regra de potência, então. O que acontece? Quando você tem um x na n, ou seja, quando você identifica a sua função como um x elevado a algum númerozinho, você pode simplesmente colocar que a derivada vai ser n x na n menos 1. Beleza? Então, é isso. Apareceu a função x na n quando você deriva nx na n menos 1. Agora, vamos ver alguns exemplos disso aqui. X elevado a 7. Qual é a derivada? Bem, se a regra é nx na n menos 1, você identifica que o n é o 7, n, e aqui x na n menos 1, 7 menos 1, que é 6. Ok? Derivar é só isso, cara. Passar o número que está em cima para frente multiplicando, e em cima vai ficar menos 1 do número que estava. Ok? Simples assim. Deu para entender? A lógica da derivada? Caiu no... Você consegue me dar um exemplo prático de por exemplo, como que isso entraria numa questão, por exemplo? Então, velho, é como eu tô te falando, provavelmente vai aparecer para você assim, o problema assim, ó, derive isso. Qual que é a derivada? Não, beleza, aí é 4x elevado a 3, seria. Perfeito. Daí você teria resolvido. Tá, mas então, o que eu tenho visto bastante, eles não dão assim, derive tal função, não. Eles entregam a função, e aí você, através da derivada, por exemplo, deixa eu ver, vou te dar um exemplo aqui. Travou meu computador, que beleza. Vamos agora. Não achou? Não, meu computador está travado aqui. Beleza. Não, quando eu abrir aqui, eu te falo. Tá. Vamos seguir. Então, tá. A ideia é essa. Beleza, então temos aí uma função simples de derivar. Existem vários tipos de função, então existem vários tipos de derivada. A maioria é decorar. Eu também te mandei uma tabela. Nessa tabela tem um monte de derivadas que são interessantes de decorar. Sim. Derivada do produto de uma constante por uma função. Então, às vezes, você vai ter um númerozinho multiplicando alguma coisa que envolve x. Então, como é uma constante multiplicando uma função, a constante pode ir para fora e você se preocupa com a derivada apenas da função. Beleza? Então, é o que está acontecendo aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. 3x à quarta. Tu vai se preocupar em derivar só o x à quarta. O 3 sai para fora da derivada e ele vai simplesmente multiplicar o resultado da derivada, entendeu? Certo. Então, a derivada de x à quarta, você me falou agora há pouco, né? Que era Isso. 4x ao cubo. Esse 4 você multiplica com esse 3 e fica o 12. Simples assim. Simples assim. O mesmo funciona com números dividindo. Números que estão ali multiplicando ou dividindo, eles sempre saem para fora da derivada e depois voltam quando você termina de derivar. Tranquilo. Derivada de soma de diferença de funções. A gente costuma falar isso assim, ó. A derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, você pode derivar cada um dos termos separadamente, o que costuma facilitar a nossa vida. Beleza? Você está derivando em pedacinhos menores, né? Então costuma ser mais fácil, né?
Derivar em pedacinhos menores do que derivar uma coisona grandona. Tá. Estudo. Muito bem. Então tá, pelo que consta, supostamente você já começou a ver derivadas no teu curso, né? Sim. Certo. Bem, eu falei aqui os casos mais simples, né? Daí eu te pergunto, essa função aqui, essa derivada, se ela caísse para você aí, você acha que conseguiria fazê-la? Numa prova hoje, derive essa funçãozinha. Putz, o primeiro ali, 6 multiplicando a raiz cúbica de x, eu não conseguiria, não. O resto, sim. Ah, entendi. Bem, então eu vou lembrar para você uma coisa. Quando você tem uma raiz de, assim, regrinhas de potência, né? Quando você tem uma raiz, você consegue escrever ela como uma potência fracionária, certo? Ah, sim. Uhum. Isso. Então, é só, sempre que aparecer uma raiz, sempre, isso é sempre. Sempre que aparecer uma raiz, você converte ela para potência fracionária, sacou? Tá. Será que agora você conseguiria fazer? Sim, aí ficaria a raiz cúbica de x, ela ficaria x elevado a um terço. É isso? Então ficaria 6x elevado a um terço? Ah, 6 vezes x elevado a um terço, perfeito. Tá, 6 vezes x elevado a um terço. Então, um Agora tem terço, que derivar. um terço passa multiplicando. Então ficaria 2. Ah, putz, cara. Sim, tá. Posso fazer aqui? Claro, faz aí, me manda fotinho. Quem será que foi o puto que inventou esse negócio de derivada, cara? Nada, isso aí facilita muita coisa. Não, total, certamente, só que tipo o entendimento, até chegar no entendimento, né? Pois é, como eu falei, né? Sim, existem muitos detalhes aí que é interessante você saber, né? Porém, para o que eu suponho que eles vão te cobrar mais, né? Que é resolver a derivada, simplesmente, daí não precisa tantos detalhes assim, você só precisa saber essa regra, né? Essa regra, por sinal, que você está usando aí, a regra que a gente chama de regra do tombo, que o número tomba, né? Cai. 90% das derivadas é isso. Então, decorou essa, já sabe praticamente derivar tudo que vai aparecer para ti. Potência negativa não teria problema, a princípio. Não, não tem problema nenhum.
Eu não lembro por quê, mas o, eu lembro que o 7, por exemplo, o derivado é zero, né? Sim, porque o 7 é uma constante. Porque ela é uma constante sozinha. Não é uma constante multiplicando uma função, entendeu? É isso, o 7. Deixa eu ver. Você me enviou alguma coisa, né? Deixa eu ver. Peguei a foto. Ah, sim, certinho. Vamos para a próxima. Ah, beleza. Então, primeiras regras aí. Agora vamos para as regras um pouco mais complexas. Regra do produto, ou seja, quando você identifica a sua função como uma multiplicação de outras funções. Beleza? Quando você tem isso, daí você pode simplesmente fazer o seguinte. Derivada da primeira, olha, veja só. Você identifica essa como a primeira função e essa como segunda. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, é uma coisa que você pode fazer para simplificar a sua vida, entendeu? Você identifica a coisa como funções separadas e daí é só fazer as derivadas separadamente. Beleza? Então, é isso aí. Agora, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o que eu quero te mostrar. Ó, decorou a regrinha, velho, ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, vamos olhar essa função aqui, ó. X ao quadrado vezes raiz de x. Você pode identificar ela como uma multiplicação de duas funções, né? Ao quadrado e da raiz de x. Então, você usa a regra que eu acabei de falar, derivada da primeira. Esse risquinho aqui é símbolo de derivada. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda. Veja que aqui ele já trocou a raiz quadrada para potência fracionária, certo? Sim. Vezes a segunda normal. Da primeira normal, desculpa. Daí pronto, deriva separadamente, ó. Derivadinha aqui, né? Isso aqui é a derivada disso, beleza? Só que ele quis escrever com raiz. Tu escreve do jeito que tu quiser, entendeu? Não vou julgar a escolha estética dele aqui. Pronto, então isso aqui já serve como resposta. Mas ele quis simplificar um pouco. Ele percebeu que essas potências aqui, quando você junta os x's, né? Porque você sabe por regra de potência lá que bases iguais somam seus expoentes. Que nos dois casos dava 3 meios. Se você somar aqui o 1 com 1 meio que aparece desse, vai dar 3 meios. 2 com menos 1 meio aqui também vai dar 3 meios. Então, ele chega nisso. Muito bem, galera. Mas aqui já estava tudo certo, beleza? Mas por que que ele está mostrando isso aqui? Porque a gente fez de um jeito, né? Veja, a solução 1. Você poderia ter resolvido essa derivada aqui, derivada dessa função aqui, de outra forma. E era essa forma aqui, olha só. Você primeiro juntaria, na realidade, juntaria essas funções aqui. Por quê? Porque bases iguais somam seus expoentes. Então, você poderia somar os expoentes do x ao quadrado e do x 1 meio. Ficaria x elevado a 2 mais 1 meio. E é x elevado a 5 meios, que é o que ele está mostrando aqui. Uhum. Uma vez feito isso, é só derivar a regra do tombo de novo. Cai os 5 meios menos 1. E veja que dá a mesma resposta. Então, independente do caminho que você pega, vai ter que dar a mesma resposta, entendeu? Uhum. Isso. Daí você vai avaliar o que for mais simples para ti. Você vai avaliar o que for mais simples. Sim. Ok? Isso. Então,
Muito bem. Eu vou fazer uma regra aqui e depois tu faz outra, beleza? Deixa eu fazer uma aqui. Regra do produto. Tensão aqui. Vamos lá. Bem, um jeito de fazer esse problema, que não estaria errado, porém seria um pouco trabalhoso, é fazer a distributiva. Todo mundo aqui, né? Todas essas multiplicações. Dá para fazer, mas seria muito chato, né? Muito passo a passo, muita coisa. Então a gente ignora isso e faz a regra do produto. Ficou meio grande aqui, mas eu vou ter que escrever pequenininho aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever as duas, ó, bem pequenininho. E você só, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. E agora é só derivar, pronto. Veja, quando eles te pedem para derivar uma função, e eles não falem derive e simplifique, você só deriva, não precisa simplificar. Simplificar costuma ser muito trabalhoso. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 3? A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 3 é zero. Mais 3x, tá bom em cima. Né? Ah, é? Ah, então, eu que fiz errado. Então vai ficar 2x mais 3. Certo? Uhum. Deriva separado, né? Não tem isso aqui igual. A realidade mantém isso aqui tudo igual também. E agora deriva aquele último cara. 3x ao quadrado do primeiro, mais 4x, ou melhor, 4x ao cubo do segundo, mais 2. Quem que é a derivada de π? Você sabe quem que é a derivada de π? Zero, porque o π é uma constante, exatamente. Pronto, isso aqui já está certo. Ah, professor, vamos fazer multiplicação? Não. Muito trabalhoso. E já está tudo bom, né? Não precisa multiplicar. Isso já está derivado. Uhum. Uma vez que você fez a derivada, você já está derivado. O resto é simplificação. Cara, Dica. só abrir um parênteses aqui, uma pausa. Só curiosidade mesmo, tá? O que quer dizer, na prática, a última, né? A última função é derivada da de cima, na prática mesmo, tipo, no dia a dia, no mundo. Como é que você traduz isso? Sabe? Então, a derivada é a taxa de variação. Significa que se você derivou uma função, o que você encontra quando deriva é como aquela função varia pontualmente, ponto a ponto. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma função, olha só, você tem uma função que descreve o deslocamento de algo. Uma função conhecidíssima. A sorvetão. Aí você quer derivar isso aqui. O que você vai obter, supostamente? Você vai obter como a posição varia no tempo. Qual é a taxa de variação da posição no tempo? Mas ou seja, uma função que descreve isso. Isso. Mas você não precisa derivar essa função para saber como que ela se comporta através do tempo, certo? Aí que tá. O vovô ateu é a derivada dessa função. A gente obtém o vovô ateu derivando essa função, porque na escola eles nos dizem, ó, essa aqui é a equação da velocidade. Tá, mas de onde ela surgiu? Ela surgiu da derivada da equação da posição. Só que eles não ensinam derivada pra gente na escola, entendeu? Se você derivar aqui, quem que é a derivada de S0? S0 é um número, então dá zero. Quem que é a derivada de V0t? É o próprio V0. Porque V0 é uma constante, t deriva, dá 1. A derivada de x é 1, eu não te falei isso, né? Mas a derivada de x é 1, beleza? A derivada de um termo sozinho é 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada do 2x é 2. Ok? Mas você colocou isso lá, você sabe, né? Beleza. Então aqui vai sobrar só o V0. E quem que é a derivada aqui? Ó, cai o t quadrado, cai 2 para frente, 2at sobre 2. Então não é que assim, a gente não precisa da derivada para descobrir isso. Isso aqui é a derivada. Entendi. E quem que é S', né? S' é o símbolo de derivada. Ou seja,
Essa linha, vamos pensar assim, como se a gente não soubesse o que é física. E quando eu leio essa linha, eu penso que é a taxa de variação da posição no tempo, beleza? E eu chamo a taxa de variação de posição, da posição no tempo de velocidade. Daí você dá sorvetão, você chega no vovô ateu, certo? Entendi. Porra, é isso. É isso aí. Então, muitas equações da física são derivadas uma da outra, tá? E também logo você vai aprender integral, né? Se você integrar isso aqui, integral é o contrário da derivada. Se você integrar isso aqui, você também chega daí no vovô ateu, beleza? Ou seja, é o retorno da derivada. Você vai com a derivada, você volta com a integral, é isso? Sim, exatamente. Às vezes você tem uma função que você já sabe que ela é uma taxa de variação e você quer saber qual é a função que gerou ela. Aí você integra, é o contrário da derivada. Foda, entendi. Beleza? Isso. Show, show do milhão. Vamos apagar É isso que eu aqui. sinto falta, tá ligado? Tipo, beleza, agora entendendo o conceito, de repente, se eu me deparo com uma coisa que eu não sei, sei lá, uma fórmula, por exemplo, eu posso, através do conceito, chegar numa resposta, sacou? Talvez com mais trabalho, mas, entende? Claro. Faz, fazendo a interpretação do esquema, e não só falando sobre fórmula. Sim. Bem, eventualmente você vai ter que interpretar, né? Só que é muito importante primeiro você saber fazer as derivadas mesmo. Claro, claro, sem dúvida. Então, deixa eu E só continuar mais aqui. uma curiosidade aqui. Diga. Existe derivada da derivada? Por exemplo, se eu quiser derivar essa derivada que você terminou aí, existe isso ou eu estou viajando? Sim, existe. Se você derivasse ali o vovô ateu, daria A. É simplesmente A, né? Pensa comigo. Sim, Deixa eu pôr aqui. estou distorcendo todo o seu fluxo aí, né? Tá, foi mal. De boa. Bem, de novo, né? O V0 é uma constante, então vai dar zero. Quem que é a derivada de AT é A. Então, vamos lembrar que o V' é o dv/dt, né? Como é que a gente chama a taxa de variação da posição no tempo? Desculpa, como é que a gente chama a taxa de variação da velocidade no tempo? A gente chama de aceleração. Aceleração. Daí, você pode se perguntar, beleza, mas então aceleração dá igual a aceleração? Sim, porque no caso do MRUV, né, essas equações que a gente aprende na escola, o sorvetão, vovô Ateu, Torricelli, em todos esses casos, a aceleração é constante, certo? Certo. Então, o que você chegou aqui foi num valor constante para aceleração. A aceleração nunca muda no MRUV, né? Então, sim, existe a derivada da derivada da derivada. Só que o que que vai acontecer? A interpretação física de algumas dessas coisas às vezes é inútil, né? Por exemplo, você provavelmente em sua vida nunca escutou falar sobre aceleração, né? Que é a aceleração da aceleração, Uhum, taxa de variação da aceleração no tempo. Isso, de modo geral, a gente não pensa, não trabalha na escola nem na faculdade. uhum. Mas sim, você poderia ter uma expressão bem louca para expressão diferenciada, né? Por exemplo, para velocidade, sei lá, um AT ao cubo sobre 3. Daí a derivada disso, ou sei lá, um gama, sei lá, qualquer letra aqui, sei lá. Pode ser só isso aqui também. Isso aqui seria aceleração, por exemplo, ou a velocidade. A derivada da velocidade é a aceleração, daria 3t ao quadrado. Então, veja, a aceleração já é algo que variaria no tempo, entendeu? Uhum. Então, isso vai depender sempre. Só que, de modo geral, você não tem aceleração variando nunca. Tá bom? Ou você não tem aceleração, ou a aceleração é constante. Exato. Ou São os seja, casos que a gente vê na faculdade. tá, a taxa de variação da posição sobre o tempo é a velocidade, e a taxa de variação da velocidade sobre o tempo é a aceleração. Isso, exatamente. Tá Aí bom? vão ter outras derivadas, né? Por exemplo, dá para entender a força como a derivada do potencial, né? Tipo, você deve lembrar dessa fórmula aqui, né? O igual a mgh. Uhum.
potencial gravitacional, né? Se você derivar o potencial gravitacional, você vai derivar no comprimento, na altura. Isso aqui vai ficar mg, certo? Porque o H é uma variável, né? Então você deriva da 1, fica só mg. Bem, quem que é mg? Não é a força-peso? Então, a derivada do potencial é o peso, por exemplo. E assim vai, tem um monte de outras expressões aí que aparecem. Entendi. Beleza. Então, tá bom, fizemos uma explicaçãozinha de derivada, agora eu vou te pedir para fazer uma derivada, beleza? Tá. Então, vamos lá, vai ser f de x igual a raiz terceira de x ao quadrado vezes x ao cubo mais 2π mais... tá bom. Beleza? Tá. Pensar. A raiz cúbica de x ao quadrado é x ao quadrado vezes um terço, é isso? Elevado a 2 vezes um terço, certo? Bem, para fazer a derivada do raiz cúbica de x ao quadrado, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar isso aqui numa potência fracionária, certo? Isso, então. Fica fica x elevado a 2 terços. Isso, Certo? exato. Era essa a minha Aí, pergunta. aí Beleza. você deriva, beleza? 2π é zero, né, derivado, porque é uma constante, certo? Exato. E, Vamos ver. Rápido, hein? Vamos ver aqui. Não, tá errado, né? Cadê as somas? Derivada da primeira vez da segunda normal, mais derivada da segunda vez da primeira normal. Tem que ter uma soma, né? caralho, tá vendo? Eu já lasquei. Tá bom. Beleza. Eu já saí derivando tudo.
Dá uma olhada, eu paro aqui, ó. Eu paro aqui, eu continuo. Vamos ver. Ah, mas você não derivou, né, cara? Aqui você só reescreveu com uma potência fracionária. Tem que derivar isso aqui ainda, certo? Uma coisa é reescrever com uma potência fracionária, que você fez. Outra coisa é derivar. Agora tem que pegar Eu esse só negócio derivei aqui a e última derivar. lá. Ah, mas é a Entendi. derivada da primeira vezes a segunda normal, Sim, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ainda faltou derivar isso aqui, certo? sim, faltou derivar, mas eu não derivei a primeira. A segunda lá no final eu derivei, mas a primeira não. É, só derivar a primeira, só isso. Aí tá tudo certo. Dois terços. Só que aí eu paro aí ou eu faço a distribuição, faço as Não, não multiplicações. precisa fazer a distribuição. É, não precisa, é só derivar mesmo. Tá. Então, só para não precisar te mandar de novo, ficaria 2 terços de x elevado a 1 terço, né? A menos 1 terço. Desculpa. É, menos um terço, exatamente. Tá bom. Então, a derivada da primeira, 2 terços de x vezes elevado a menos 1 terço, vezes a segunda normal, mais a primeira normal, vezes 3x elevado a 2, que é a derivada desse número. Exatamente. Tá bom. Show de bola. Então, acabamos de ver essa regra aí, muito interessante. Agora vamos ver a regra do quociente. É bem parecida. A regra do quociente é bem parecida. Segue essa mesma lógica de pedacinhos, né? Você tem aqui a divisão de duas coisas. Daí é a derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos. Esse menos é muito importante, porque esse menos agora, ele sempre vem acompanhado da derivada do de baixo vezes a de cima normal. Então, o sinal de menos, ele vem acompanhado da derivada do de baixo. Note que não tinha esse problema no que você acabou de fazer aí, porque as duas eram o mesmo sinal, as duas eram positivas, certo? Aqui o sinal troca quando você deriva o cara de baixo. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, essa é a regra. Tem regra que tem coisa que você tem que decorar. Essa aqui é uma delas. Beleza? Então, tá aí. Regrita. Então, é só pegar uma função que tem divisão para testar. Vamos lá. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Beleza? Beleza. Então, vamos ver aqui o negócio. Então, x ao quadrado mais 2x sobre 3x menos 1. Maravilha. Derivada do de cima vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo vezes o de cima normal. Tudo isso dividido pelo de baixo normal, não muda nada no de baixo, ao quadrado. Ok? Daí pronto, né? Só faz as derivadas pedacinhos por pedacinhos, aqui não tem esse risco. E pronto, daí tá feito. Aqui ele ainda fez questão de simplificar um pouco, porque era uma função bem simples, né? Daí não tem muito segredo para simplificar, mas eu recomendo que nunca abra o de baixo. Aqui. Baixo você deixa ao quadrado mesmo, senão fica muito feio. Bem, vamos lá, vamos fazer um exemplo, acho que você pegou a ideia. Vamos só escrever aqui, eu vou fazer um. Então vamos lá, a F, a nossa F é 2x ao quadrado mais 1 dividido por 2x ao cubo mais 2x. Muito bem. Eu já vou te mostrar uma coisa que é interessante você manter em mente até para as próximas derivadas que a gente vai aprender. Realmente fazer a coisa em pedacinho por pedacinho.
Então, por exemplo, você vai identificar que a sua função é um g dividido por um h. A derivada é derivada do g vezes o h normal, menos derivada do h vezes o g normal, dividido pelo h ao quadrado. Então, quando a gente faz essa identificação, a gente olha para a função que a gente precisa trabalhar e identifica quem é quem nela. O g é o 2x ao quadrado mais 1. Ah, tá. O g' é a derivada disso, que é 4x, concorda comigo? Sim. O h é o cara de baixo. Quem é o h', então? É 6x ao quadrado mais 2. Então, se a ideia é resolver a derivada, vai ser só pegar isso aqui e jogar os carinhas nos seus respectivos lugares, não é? Simples, muito mais simples. Bem simples. Então, se fazer sempre em pedacinhos assim, fica bom. G'. Então, a gente pega o G' aqui. Agora pega o H, normal. Só estou seguindo a regra. Só que tem um detalhe, né? Sempre que você for pôr os caras, você tem que pôr em parênteses. Porque, Sim. veja, o G', ele multiplica todo o H. E todo o H envolve somas, né? Então, você tem que colocar um parênteses para que a multiplicação ocorra em todos os termos. Menos o H', vai ficar aqui. De novo, né? Você vai colocar um parênteses, porque o H' multiplica todo o G. Também é um cara grande, também vai ter que pôr em parênteses. Tudo isso dividido pelo H squared. Beleza? Tá. Se fazer assim, fica até bem legal, simétrico as cores, né? Você percebe se tiver alguma coisa muito errada. Assim. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, eu vou colocar um probleminha aqui. Só que esse probleminha, ele é sacana. Ele vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu não vou colocar raiz aqui, porque eu não quero ser zoado também, né? Então, derivar a raiz é chato, né? Vamos Vai, colocar pô. só. Não, pô, essa aqui eu quero que você faça, vai ser de boa. Então, percebe o que está acontecendo aqui? Está rolando uma multiplicação na parte de cima, né? E um fronho ali na parte de baixo, né? Normal. Então, o que que acontece? Você vai ter que fazer. Primeiro, você vai fazer esse esquema que eu fiz aqui da divisão, né? Identifica quem é quem, identifica quem é o G e tal. H, né? Baseado na regra da divisão, porque nós temos uma divisão, certo? Você vai fazer isso aqui que eu fiz. Só que a hora que você for derivar a parte de cima, ou seja, que você for derivar o G, né, que você for encontrar o G', como é uma multiplicação, você vai ter que fazer a regra do produto para achar esse G', certo? A ideia é essa. Então, não é difícil, né? Só um pouco mais longo, tem esses dois passos aí. Beleza? Então, você só vai ter que tomar cuidado na prática com o G'. Beleza? Então tá bom, boa sorte aí. Essa aqui eu vou querer que tu faça assim bem certinho para me mandar a foto, tá?
letra que eu uso, hein? G, G'. E aí, está de boa a continha? Tá, tô andando aqui. Show. Essa parte de identificar a parada toda é muito mais, fica muito melhor de visualizar. Sim, sim. É, assim, chega uma hora que a gente acaba tentando, querendo fazer tudo muito rápido, né? Mas para começar, assim, é bom.
Ixi, será que é isso mesmo? Você me enviou alguma coisa? Não. Não, não, eu tô destrinchando tudo aqui ainda, mas tá ficando gigante. Será que é isso? É, mas é grande mesmo. Falei que ia ser grande, lembra? Tu disse que ainda era pra pôr raiz no negócio. Não, pô. Desafio, É. pouca bobagem. Já estouramos o tempo aqui, né? É uma de boa, termina aí. Ficou muito gigante, cara. Será que a resposta é essa? Deixa eu mandar aqui, ó. Deixa eu entender. Vamos ver. Ah, muito bem. Sim, sim, tudo certo. Parece tudo certo aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, menos a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Isso, dividido pelo de baixo ao quadrado. Perfeito, cara. Pegou. Na próxima aula a gente vai ver a regra da cadeia, beleza? Você já pode começar aí lendo aqui na página 118 a regra da cadeia, que é um negócio meio barra pesado. Tá bom? Então tá bom. Abraço, valeu, tudo de bom.